Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na área da beleza aqui da nossa cidade. Falo dela, a nail designer Sandra Caldeira, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Lembrando que hoje estamos tendo, a honra de poder gravar o episódio número 1283 deste projeto inovador. Sandra, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gustavo. Assim, um prazer estar aqui. Tamo junto, Sandra. É uma honra e um privilégio tê-la conosco. E antes da gente poder entrar no que você faz na área da beleza, eu costumo dizer que, mesmo quando eu era muito pequeno, eu sempre fui uma criança ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Então eu consumia muita informação através da televisão, obviamente, rádio, por incrível que pareça, jornal impresso, revista. E eu me recordo, Sandra, de que nessa época não existia a exposição do seguinte assunto: saúde mental. E aí eu tô me referindo ao início dos anos 2000. Tá? E parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente estão ganhando na sociedade, ou ganharam muito por conta da pandemia. Me refiro a psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas, enfim. Feita essa introdução, como você está? Como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua história de vida? Eu falo, Gustavo, que essa profissão, ela veio realmente para eu me descobrir em tudo. Profissionalmente, mentalmente, financeiramente. Porque você citou a pandemia, e foi bem no ano da pandemia que eu me descobri nail designer. Legal. Um ano antes, eu tinha feito um curso com a menina que fazia as minhas unhas. Ela fazia o meu alongamento. E, assim, foi uma pessoa muito querida, que ela ministrou esse curso para mim. E como eu já tinha muito conhecimento dentro dessa área, porque eu já fui manicure, é para você ver como Deus faz as coisas perfeitas. Lá na minha infância, eu vou lembrar lá da minha infância, quando eu aprendi a fazer a minha própria unha, que, inclusive, foi a minha irmã mais velha que me ensinou. Ela já faleceu. Então, assim, o meu primeiro contato ali com unha foi através dela. Só que não tinha alicate de unha. Eu morava na roça. Sim. Então, a gente tinha uma mini faquinha bem pequenininha, que a gente cortava ali a cutícula e a unha junto, né? Exato. A dor. Então, ali, eu já tinha meio que um dom para fazer unha. Sim. Aí, beleza, né? Eu fazia minha própria unha lá na roça. Com 13 anos, eu vim para a cidade. Eu vim para cá. E meus primeiros empregos aqui foi em um salão, como manicure. Eu nunca fiz curso de manicure. Eu comecei a trabalhar nesse salão. Eu lembro que era 50% meu, 50% da dona. Só que a unha custava R$7. E também não tinha uma clientela boa. Era meio que... eu tirava... às vezes eu tinha uma unha ou não. Então, eu ficava fazendo mais outros serviço para a dona do salão, né? Sim. E, passado isso, depois eu fui trabalhar em casa de família. Fui trabalhar como faxineira, porque eu saí da roça. Você não tem muito conhecimento. Eu ainda estava estudando, eu era muito novinha. Eu tinha 14 anos, mais ou menos. Depois desse salão, eu fui trabalhar em outro salão como manicure. Então, lá já tinha uma clientela melhor, só que a unha, até então, era muito barata. Então, eu já passei por vários salões aqui da cidade, como manicure normal, só que eu nunca amei a profissão. Eu nunca gostei. Eu não me encontrava dentro dessa área de tirar a cutícula, de fazer, principalmente fazer os pés. Eu odiava. Eu falava assim, gente, eu quero trabalhar só com as mãos, eu gosto de mexer com mãos. E eu gostava muito. Então, às vezes, eu trabalhava no salão que tinha duas manicures, uma pegava o pé, outra pegava a mão, e essa pessoa deixava sempre o pé pra mim. Aí eu saí. Sim.
e fui para a área de trabalhar em loja de vendedora. Eu amo vendas também. Eu não tinha nenhuma experiência no ramo de vendas, de loja, de vendedora, de nada. Não, eu comecei a trabalhar em um lugar só para pegar ali uma experiência de 30 dias. Peguei essa experiência, fui para outra loja, que foi onde eu fiquei 1 ano. Aí lá eu era vendedora, sempre fui excelente vendedora, já trabalhei muito tempo com vendas. Depois eu tive um gauchão, mexi com lanchonete. Muita história, né? Sim. Então, nesse ramo de lanchonete, eu fiquei o quê? Uns 7, 8 anos. Também fui muito boa nessa área. Eu falo que quando a gente coloca amor em tudo aquilo que a gente faz, você consegue fazer tudo muito bem. Só que você tem um dom específico. Eu fui depois que eu saí da lanchonete, aí eu fui trabalhar em uma loja novamente. Eu voltei para uma loja, que eu já tinha experiência. Sim. E nessa loja, eu fiquei 5 anos. Foi praticamente assim, uma das últimas lojas que eu trabalhei como vendedora. Lá que eu conheci o mundo fitness, que eu fiquei muito fitness na época, que todo mundo me conheceu. Que foi na Bela Fit. Ah, Sandra da Bela Fit, Sandra da Bela Fit. Então, quem é meu seguidor antigo aí vai lembrar dessa época. Porque eu fiquei muito conhecida na cidade. Sim. Porque eu era modelo ali, eu comecei a fazer trabalho de modelo também. Sim. Modelo fotográfica, modelo fitness, eu treinava muito. Fiquei 5 anos. Saí dessa loja e fui trabalhar em uma outra loja, assim, que eu falo que ali Deus me mostrou que não era aquilo ali que Deus queria pra mim. Porque eu sofri muito nessa última loja, sabe? Eu tive uma promessa do qual não foi cumprida. Então, eu trabalhei 30 dias ali para pegar o meu salário e ali eu falei, eu nunca mais trabalho para ninguém. Eu vou sair daqui, vou trabalhar para mim. Nessa época, eu saí, montei uma lojinha dentro de casa, comprei algumas peças e comecei a trabalhar com vendas como sacoleira. Montei dentro da minha casa, peguei um quarto lá que eu tinha e pendurei as roupas e eu vendia. Então, eu me dedicava muito, Gustavo. Eu sempre me dediquei muito naquilo que eu estava fazendo. Sim. Seja qualquer profissão, eu me dedico 100%. Seja trabalhando para os outros, eu pego a empresa como se fosse para mim, sabe? E veio o quê? Não foi longe da pandemia quando eu comecei a vender roupa, que eu vendia em casa, né? E veio a pandemia. Nessa época da pandemia, eu tinha mudado de casa, eu estava sozinha, então eu tinha que arcar com toda a minha despesa sozinha e eu não tinha condições porque a minha loja era recente, eu estava começando a crescer, começando a ter um retorno para poder girar mercadoria. Você sabe que quem tem loja, não adianta você falar assim, eu vou em São Paulo de mês em mês ou eu vou a cada 2, 3 meses, não. A moda, ela gira muito rápido. Então, assim, você vê que os lojistas, ou eles viajam toda semana, ou eles viajam a cada 15 dias. Sim. Então, assim, quem é lojista hoje sabe que tem que ter um capital de giro. E eu não tinha esse capital de giro. Primeiro que eu tinha que pagar aluguel, pagar água, pagar luz. E veio a pandemia nessa hora. O que eu ia fazer? Quem iria comprar roupa na pandemia? Ninguém estava saindo de casa, tudo fechado. E ali veio o desespero. Eu falo que o que me salvou naquela época foi o quê? Um dinheiro que eles deram pra gente, emergencial. Né? Auxílio emergencial naquela época. Foi o que me ajudou muito a continuar. Só que mesmo assim, eu tinha feito dívidas, eu tinha cartão de crédito, eu tinha um monte de coisa e eu não vendia mais. Eu lembrei do curso que eu tinha feito há 1 ano atrás. Aí o que eu peguei e fiz? Eu falei, gente, eu vou iniciar a minha profissão que eu procrastinei tanto, agora é a hora de começar. Aí eu comprei ali um forninho só, um só para colocar a mão, que é o que seca, tá? Sim. Uma cabine só, um motor, que era o mais barato, e um kitzinho de broca. Eu não tinha condição nem de comprar o material, era um gel. O gel, na época, o melhor, custava mais de R$100. E eu não tinha muita experiência. Eu comecei a testar e fazer em mim mesma. Eu falei, eu vou fazer em mim, vou ir treinando, até eu sentir segurança de fazer em alguém. Aí, nessa época, eu comecei a treinar, eu mostrava minhas amigas, elas falavam, Sandra, tá muito bom, tá muito bom. Eu falei, não tá. Eu sou muito perfeccionista. Então, eu vejo ali que não tá bom, eu vou fazendo, sabe? Aí, chegou uma época que eu falei, pronto, agora eu consigo fazer em alguém.
Gente, eu comecei, acho que era umas 6 horas da tarde. Eu terminei mais de meia-noite numa modelo. Que foi uma amiga minha, inclusive, que ela foi... Eu falo que ela foi o meu teste, né? Pra começar tudo. Cobaia. Aí, depois dali, eu já comecei a atender. Eu tinha, às vezes, uma cliente na semana. Na outra, não tinha nenhuma. Aí, vem os testes, né? Mental. A pessoa já chega cobrando algo que você não sabe fazer. Porque eu sabia fazer o básico. Eu não sabia fazer decoração. Porque eu aprendi o básico, Gustavo. Eu não sabia fazer formato. Eu mal sabia pintar uma unha. Eu não sabia todos os passos. Então, eu fui aprendendo aquilo ali tudo sozinha. Porque eu também não tinha dinheiro para fazer outro curso. Porque eu ganhei o curso. Na verdade, Sim. Eu nem paguei o meu curso. Eu não tinha dinheiro. Então, eu fui assistindo vídeo na internet. Uma ensinando, eu ia pegando uma dica de uma, dica de outra. E ali também eu ia vendo os erros que eu estava cometendo em mesa e corrigia aquilo ali na próxima cliente. A cliente saía satisfeita e eu falava, não tá bom. Algumas clientes, a unha começava a cair. Umas quebravam. E ficava grossa. E sim, eu não ficava satisfeita com aquilo ali que eu estava entregando em mesa. Então, fui me dedicando. Pega uma dica de uma, pega uma dica de outra. E eu fui aperfeiçoando o meu trabalho, criando a minha própria técnica. E hoje, assim, eu falo que se não fosse Deus da minha vida ali para me mostrar, porque nesse meio tempo de pandemia e eu me descobrindo como nail design, eu também entrei em depressão dentro de casa. E eu não frequentava igreja. Eu sempre orei muito, mas eu não tinha aquela intimidade com Deus. E Deus faz parte desse ano de pandemia na minha vida, porque eu falo que eu fui muito abençoada. O que Ele me deu hoje, o dom que Ele me deu de presente naquela época, é o que me sustenta hoje, é o que me mantém hoje, sabe? Então, eu criei uma proximidade muito grande com Deus. Fui para a igreja depois de um tempo. Hoje eu sou batizada na igreja evangélica, gosto muito. E, sim, é fantástico o que eu entrego ali na minha mesa. Eu não sou perfeita naquilo que eu faço, Gustavo. Sim. E o meu trabalho não é só fazer uma unha. O meu trabalho, ele entra também como... O pessoal fala que eu sou psicóloga. Porque são mulheres que chegam ali na minha mesa com problemas. Mulheres que estão ali querendo desabafar com alguém. Então, é um momento delas. Eu sempre falo assim, vem... Mas tira um tempo para você. É um momento nosso. Não é um momento de estresse, não é um momento de você vir com pressa. E todas que chegam ali falam, muito obrigada, Sandra. Eu entrei uma pessoa aqui e saí outra daqui. Que eu falo que a minha profissão, ela tem Deus, sabe? E tudo aquilo que você faz, que você consagra ao Senhor, é diferente. Quem entra ali dentro do meu espaço é quem Deus permite, que eu falo com o Senhor, Senhor, só vai entrar aqui aquele que é permitido pelo Senhor. Oro para Deus abençoar as minhas mãos, para que eu entregue um trabalho de excelência. Oro para que Deus coloque palavras na minha boca, para eu falar com a cliente, para eu aconselhar a cliente. Porque eu tenho que estar preparada também para receber aquele problema da cliente. Então, espiritualmente, eu tenho que estar preparada, senão aquilo ali também me atinge. Sim. Então, eu acredito assim, eu já mudei muitas vidas ali dentro, através da minha profissão, através da palavra que Deus coloca no meu coração para falar com ela. E é muito gratificante isso. Eu amo hoje o que eu faço. Eu amo. Eu faço o meu trabalho com tanto amor, e elas percebem isso. Eu quase não divulgo e eu tenho uma cartela de cliente assim gigantesca com isso. Hoje não me falta nada, não me falta. Eu tenho tudo, eu consigo me manter, eu consigo pagar as minhas contas. E eu falo que Deus tem me dado o suficiente para eu viver. Em relação à sua profissão, e esse é um mercado que tem crescido muito aqui em Governador Valadares, né? Eu costumo brincar que você vai a cada esquina aqui na cidade. Pode ser no bar, em centro até que não. No centro até que não, perdão. Mas nos bairros é muito... perceptível o crescimento da área da beleza aqui em Governador Valadares. Na sua visão, por que isso acontece? Olha, Gustavo, foi até bom você ter entrado nesse detalhe da minha profissão, porque hoje em dia realmente tem muitas profissionais começando, tem profissionais excelentes dentro da cidade, assim como tem profissionais que não estão preparadas.
entender hoje sobre uma unha não é só você chegar ali, lixar a unha da cliente e colocar um alongamento ali. É muito além disso. É entender sobre saúde. Porque da mesma forma que você pode colocar uma autoestima ali na cliente, você pode jogar a autoestima da pessoa lá embaixo. E quando uma pessoa ela te procura, é porque ela não está satisfeita com a unha dela. Então, a sua obrigação como profissional é entregar algo além da unha dela. Ou seja, tem que estar mais bonito do que aquilo ali. E, infelizmente, hoje dentro da cidade, tem muitas pessoas começando de uma forma errada. Despreparada. Então, danificando leito de cliente, danificando unhas naturais. E com isso, o que acontece? Pessoas já chegam... Ai, vai estragar a unha, vai danificar a unha demais, eu não quero fazer. Traumatizadas com profissionais despreparadas no mercado. Então, assim, é muito sério isso. Então, a gente tem que trabalhar com os EPIs. Nós temos que esterilizar os materiais. E nós temos que tratar aquele leito da unha natural ali com o mais cuidado possível para não ferir, para não estragar. Porque hoje o que chega na minha mesa de pessoas com a unha machucada, com o leito ferido, é muita. E assim, me dói em saber que tem muitas pessoas hoje, por não conhecer uma profissional de verdade, uma profissional que trabalha ali, que dedica de verdade, que estuda, que procura fazer algo profissional, tem um monte de gente que não conhece. Porque tem trauma. Foi fazer a primeira vez. Às vezes procurou por preço. Porque muitas colocam o preço lá embaixo. Aí eu faço alongamento por tal valor. Aí a cliente que não conhece, acha que todas são iguais, vai lá e paga. Fungo. Tá? Que tem o fungo que você pode pegar. Tem outras doenças, várias doenças que estão ligadas aí na sua unha. Gente, não é só fazer o alongamento. É muito cuidado em cima disso. Então, assim, eu hoje, além de tratar esses traumas da cliente, eu ainda tenho que, às vezes, consertar um trabalho mal feito por outra profissional. É cada história que eu escuto em mesa, Gustavo, que se você ouvir, você fica assim, ó, o quê? A pessoa fez isso na sua unha? A pessoa fez isso? Igual, além do alongamento, nós fazemos uma esmaltação em gel, nós fazemos uma blindagem. Então, assim, também tem muitas manicure despreparadas que não fez um curso de nail para saber mexer com a broca. Gente, é uma coisa pontiaguda. Então, se você não tem uma preparação e vai pegar um motor ali com uma broca para passar ali na unha da cliente, na área da cutícula, que é uma área extremamente sensível, tá furando a unha, tá machucando a raiz da unha, ferindo um leito que muitas das vezes ele não se recupera mais. Tipo assim, tem cliente que eu fiz a unha, ela falou, ai, Sandra, eu não vou conseguir vir mais pela distância, porque eu moro longe. Ela começou a fazer mais próximo dela. Gustavo, ela voltou pra mim porque não estava gostando e a unha dela extremamente ferida. Igual um papel. Então, todo mundo fala, eu não faço alongamento porque a unha fica igual um papel, porque a unha danifica, porque danifica a unha, não sei o que tem. Quando você faz com uma pessoa preparada, com uma pessoa que estuda, com uma pessoa que tem ali um cuidado. Hoje em dia, antigamente, quando iniciou a profissão, não tinha técnicas, né? E eu já fiz naquela época. Lixava a sua unha quase que na carne, até ficar vermelha. Por isso que queimava muito. Sim. E colocava ali muito gel. Então, ficava uma unha autona, bem grossona, sabe? Não tinha curvatura, era uma unha extremamente reta. Aí, hoje, tem várias técnicas no mercado. Tem o molde F1. Tem molde russo, tem na Tips, tem molde de papel e tem a minha técnica hoje, que é a fibra de vidro. Eu amo, porque a fibra de vidro, eu falo que é uma arte. É igual uma cirurgia. Você tem que moldar e modelar a unha ali em cima de um monte de fiozinho. Você já viu, Gustavo, Sim. como que é? E ali você consegue entregar um trabalho impecável. Tem cliente que fala assim, Sandra, eu tô apaixonada. É minha unha mesmo? Muito natural, muito fininha, com curvaturas. E antigamente não tinha isso. Então, assim, o lixamento ele é bem superficial da unha mesmo. É meio que para tirar só o brilho da unha, né? E ali você fazer toda a preparação, com cuidados. E também, além do cuidado que eu tenho que ter com a cliente, e o meu cuidado também. Porque é pó, é química. Eu me cuido. Eu uso luva.
Eu uso máscara. Confesso que às vezes a gente é meio largada, a gente às vezes esquece de colocar. Mas assim, eu tento usar o máximo. Comprei uma máscara específica para essa área, que é para pó mesmo. Tem que usar touca, porque dá alopécia no cabelo o pó. Porque o pó bate no seu rosto. Então, ele vai dando alopécia e muita queda de cabelo. E, além disso, o pulmão também, que muitas profissionais doentes, tá? E é muito sério isso. Então, Claro, eu vejo também várias profissionais que não se cuidam. Não usam luvas, não usam máscaras. E o mais importante é você se cuidar. Se você não se cuida ali, não se protege, como que você vai cuidar do seu cliente que daqui a pouco você está doente? E é uma profissão que, se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, você não tem. Então, se você adoece ali, como que você vai atender? Então, eu falo muito, gente, se cuidem. Às vezes eu falo no meu Instagram, se cuidem, dou dicas lá, sabe? Porque, além disso tudo, o uso da luva, ele protege você do sangue. Às vezes, você vai tirar um bife. Então, o contato ali com o sangue da cliente é perigoso. Então, é muito sério essa profissão. É muito sério. E é o que eu tô falando para você, das pessoas que estão começando sem preparação. Se vestem de qualquer jeito. A nossa apresentação, isso fica de dica para quem está começando ou para quem está na área. Eu me visto muito bem para trabalhar em casa. Eu sempre trabalho de uma forma mais social, porque eu entendo que a primeira visão que o cliente tem ali de você, quando você vai receber, já dá um impacto no cliente. Claro. Então, se você... eu atendo hoje dentro de casa, eu tenho um espaço dentro da minha casa, meu espaço tem ar-condicionado, meu espaço é todo preparado, higienizadíssimo, que a minha mesa não tem um gel grudado. A minha mesa é impecável de limpa, é tudo muito limpo. Todo mundo fala isso. Nossa, a mesa é tão limpa, tudo muito limpo, meu gel não é sujo, nada sujo. Então, eu me visto bem para criar aquele impacto de profissional, passar um ar profissional para cliente, porque tudo isso está ligado, gente, é um conjunto. Eu tô em casa, eu vou atender de chinelo, de short, de camiseta. Não dá, gente. Então, eu usava jaleco. Hoje eu não gosto mais, não uso jaleco, eu acho muito quente. Mesmo com ar-condicionado, eu sinto muito calor. Mas eu uso camisa hoje, manga comprida, para atender. É uma calça social, é um calçado mais bonito, sempre mais arrumada, né? Uma maquiagenzinha ali dentro, um espaço bem cheiroso, que a cliente se sinta em casa, ela se sinta confortável. Tem a televisão, coloca um filme para a cliente ver, uma série para ela ver. Quando ela não quer ver, tem aquele papo gostoso, que é risada em cima de risada. Assim, são clientes que viram amigas. Eu me apego muito fácil às pessoas, né? Então, eu falo que cada cliente, eu tenho um amor por ela. E quando sai, me dói, tá? Quando vocês me abandonam, me dói, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu entendo. Eu entendo que não é para sempre. Mas o que eu posso fazer ali, eu faço. E uma coisa que eu escuto muito é... Sandra, passe o tempo que for, você não faz o trabalho de qualquer jeito. Todas as vezes que eu venho aqui... você entrega um trabalho melhor ainda. Eu não gosto de trabalhar com pressa, Gustavo. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. Hoje em dia, como você disse, tem muitas profissionais que começou por dinheiro. Tá? Elas não começaram a profissão por amor. Não tem amor. Fazem de qualquer jeito porque fazem por dinheiro. Lógico. Mas é um conjunto. Se você trabalha bem, você tem... Porque o importante, você fazer a unha da cliente aqui hoje, a primeira vez, a primeira aplicação, é fácil. E você manter aquela cliente nas manutenções. Não é fácil manter um cliente na manutenção. Então, você tem que se reinventar sempre. Você tem que estudar, você tem que se descobrir todos os dias. E tratar a cliente com amor e com respeito. É o que eu falo ali dentro. Tem cliente que está comigo desde o início. Pergunta se vai me largar. Não me largam, valorizo meu trabalho. Meu trabalho hoje não é um trabalho baratinho. Eu me valorizo porque hoje eu sei precificar o meu trabalho e sei que meu trabalho vale o que eu cobro e vale até além. Tenho pessoas que estão ali assalariadas, que pagam o meu trabalho. Sabe que tem trabalho bem mais barato. Que elas falam, Sandra, eu sei que tem hoje trabalho bem mais barato que o seu. Só que eu nunca vou fazer isso. Nunca vou pagar um barato que vai sair caro depois para mim. Porque eu sei do seu cuidado que você tem com a minha unha. Tem clientes, Gustavo, ali, que fez unha comigo anos. Depois eu removi e falou que a unha estava igual.
Então, assim, isso é colocar amor, isso é colocar Deus acima de tudo dentro da profissão da gente. Eu sempre vou citar Deus na minha vida. Eu sempre vou citar Deus em tudo que eu faço, porque eu tô ali por Ele. Porque Ele me colocou ali. Então, assim, eu sou usada ali para tudo. Clientes que já chorou na minha mesa depois de um trabalho, porque estava com a autoestima tão ruim, que me agradeceu, chorando. Porque saiu com a unha tão bonita, tão satisfeita, que aquilo ali mudou. Gente, não é só um trabalho. Vai além disso. O que te move na profissão em que você atua? O que me move, primeiramente, o amor. O amor. Eu disse isso pra você, se você não amar aquilo que você faz, tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Não comece nada pelo financeiro, pelo dinheiro. O financeiro vem com o trabalho bom que você vai entregar, com o amor que você vai colocar ali na sua profissão. Então, o que me move é Deus e o amor que eu tenho pela minha profissão, o respeito que eu tenho pelas minhas clientes, o respeito que eu tenho pelo dinheiro delas. Porque eu respeito. Então, elas vão pagar aquilo que eu estou entregando. Em relação a essa área, e é interessante notar, e até porque nós já falamos sobre isso no nosso bate-papo, que é uma área que tem crescido muito. Né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que cresce muito, automaticamente é gerada uma concorrência alta. Muito. E o que deve ser feito para poder se destacar num ambiente tão grande e que tem crescido bastante aqui na nossa cidade? Você entrou num ponto aí bem interessante. Lá atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei, eu tinha muito essa preocupação. Ai, meu Deus, fulano tá cobrando mais barato que eu. Nossa, eu tô sem cliente porque meu preço tá caro. Então, eu não me valorizava. Eu fazia, às vezes, até promoção. Gustavo, a pior coisa que você vai fazer na sua vida é fazer promoção de coisa, sabe? De unha, Sim. de cílio, essas coisas de estéticas que envolvem... Eu falo mais do meu trabalho. Quando você faz uma promoção do meu trabalho que eu tô falando, se eu fizer isso, o que eu tô passando para as pessoas? No seu entendimento como homem, o que significa? A promoção? Se eu fizer uma promoção hoje do meu trabalho, para você soa o quê? Não sei, me responde. Que a minha agenda tá vazia. Ah, sim, entendi. Que a minha agenda tá vazia e eu preciso preencher minha agenda, por isso que eu tô baixando meu preço. Aquilo ali é feio para você. E aquilo ali te desvaloriza totalmente como profissional. Hoje, o que você tem que fazer de diferente para se destacar? Entregar um trabalho impecável. Porque a partir do momento que você tem um trabalho bom, que você trabalha bem ali, não importa o preço. Pode ter 1 milhão de concorrentes, como tem dentro da cidade. E como tem dentro do meu bairro, na cidade toda, tá cheia. Mas não me falta cliente, graças a Deus. Por quê? O cuidado. Todos esses detalhes que eu citei para você, de cuidado, de material esterilizado, da cliente chegar lá e tá lá o envelope com os materiais para cliente individual. Cada cliente tem seu material individual. Terminei de atender aquela cliente, o material é descartado lá, né, para depois esterilizar todos eles. Então, a cliente já chega lá, nossa, é diferente. Eu cheguei eu já ouvi isso, tá? Eu cheguei no espaço de fulana, ela pegou um alicate dentro da gaveta, sujo. Pegou uma broca que ela usou na cliente anterior. Gente, é tão perigoso. Hepatite, AIDS. Caramba. São tantas doenças que você pode ter, pegar ali. Aí tem os EPIs, tem a vestimenta. Eu entendo, Gustavo, que tudo isso que eu falei é um detalhe para atrair cliente, para fazer com que aquele cliente se sinta ali seguro. Segurança é o que te diferencia dos outros profissionais. A segurança e a forma que você trata o cliente. Porque mulher, ela é sentimental, tá? Tem gente que chega num lugar que a pessoa não olha nem na cara. Simplesmente tá ali para fazer um trabalho igual nos Estados Unidos, que elas falam, né? Tá ali só para dinheiro, porque o tempo é dinheiro. Então as pessoas, né, privou muito isso. Ah, o meu tempo é dinheiro. Não. O meu tempo é um tempo de qualidade que eu tiro ali para aquela cliente, que eu quero que ela se sinta à vontade, se sinta em casa. É isso. Defina a sua vida com uma palavra. Vencedora.
Por quê? Gustavo, vou resumir um pouquinho do que é a Sandra para ter chegado onde eu estou hoje, o porquê da minha gratidão. Se eu fosse citar várias palavras aqui, eu diria gratidão também, sabe? Mas as pessoas usam muito assim, a Sandra é muito guerreira. Eu não sou guerreira, eu sou vencedora, sabe? E eu não quero ficar só lutando. Então, eu já me considero uma pessoa vencedora. Sim. Devido a tudo que eu passei, devido a tudo que eu vivi da minha trajetória até aqui. Eu tenho 37 anos. Então, eu nasci na roça. Quando eu falo roça, gente, não é essas roças gourmet, não, gourmetizada, não. É uma roça raiz. Sim. Do qual que saiu todo mundo, Gustavo, dali, ficou só a sua casinha naquele meio, do meio de uma mata circulada. Então, eu sempre tive muita dificuldade para eu ir para a escola, porque andava muito para ir para a escola. Era muito longe. Sim. Então, eu enfrentava chuva, enfrentava sol, enfrentava terra, enfrentava poeira. E eu vim de uma família extremamente pobre. Muito pobre, assim. Também vim de uma família que eu tive um pai alcoólatra. Um pai muito violento. Eu já vi coisas, já vi meu pai tentando... Posso falar sobre isso, né, Gustavo? Claro, fique à vontade. Tá. Então, assim, eu já vi meu pai tentando fazer coisas com a minha mãe, né? Matar minha mãe várias vezes ali por causa do alcoolismo. Então, minha mãe sofreu muita violência doméstica. Eu vim de uma família grande, era para sermos 13 filhos vivos hoje, comigo. Hoje somos 6 vivos. Então, a minha mãe já teve muitos abortos obrigada. E a minha história, o meu nome tem um significado tão lindo que eu vou resumir para você, porque assim, se eu for contar tudo que eu vivi hoje, que as pessoas falam, Sandra, a sua história dá um livro. Dá. Porque só Deus sabe tudo que eu vivi na minha vida para estar aqui hoje. Eu me considero a pessoa mais rica do mundo, sabe? Então, assim, minha família era muito grande. O meu pai era alcoólatra. Meu pai sumia. Ele sempre trabalhou ou aqui ou em outras cidades. E a minha mãe, ela é a pessoa que eu mais me orgulho, que eu mais admiro na minha vida hoje. Eu tenho muita admiração pela minha mãe. Porque eu falo que se eu tô viva hoje é por Deus e por ela. Porque aquela ali é a mulher mais forte que eu conheço na minha vida. Por tudo que ela viveu e tá viva hoje. Porque ela tinha que trabalhar para os outros para trazer o alimento para os filhos. Muitas das vezes ela deixava de comer para trazer para a gente. Então eu passei fome. Eu comia ali... O feijão, Gustavo, naquela época ali, era feijão com banana verde. A minha mãe colocava banana verde, que era pro feijão dar para todo mundo. Carne. Você comia ali, às vezes, no final de semana. Naquela época, o pão era uma... Não sei se você lembra da época. O pão, uma sacola custava R$1, com 10 pães. Eram 10 pessoas, né, dentro de casa. Então, era um pão para cada um. E assim, a gente não tinha condições... Íamos na cidade fazermos compras e voltava com fome, porque eu não podia gastar o dinheiro nem com um salgado. Então, as coisas que eu como hoje, eu me considero rica. Eu tenho tudo. Eu falo assim, gente, eu tenho tudo. Eu não posso reclamar da minha vida, Gustavo. E eu não reclamo. Porque eu cresci dentro daquela pobreza ali, a minha casa de chão, batido, a gente passava, era cocô de vaca na casa. Você já ouviu isso? Dessa Sim. história de alguém? Pois é. Era fogão a lenha, era aquela casinha bem pequenininha. A minha cama era o colchão era feito de capim. O travesseiro era com retalhos de panos antigos que a minha mãe costurava e fazia. Roupas eram ganhadas dos outros. Eu usava roupa que as pessoas davam pra gente. Eu falo que a minha cama era mais pulga do que cama. Porque naquela época tinha muita pulga. Eu acho que dava por causa do capim, eu não sei. Mas sempre muito limpa. A pobreza, ela não significa sujeira. Minha mãe sempre foi muito limpa, impecável. Com 13 anos, né, eu vivi todo esse período aí vendo o meu pai tentando violentar minha mãe. Sofri com isso. Infelizmente, isso me atinge um pouco hoje. Eu, né, até trato com psicólogo hoje esse quesito. Porque uma hora da sua vida isso vai vir à tona. Não adianta.
E com 13 anos, eu vim para a cidade. Meus irmãos já moravam aqui. E eu vim para conhecer a cidade. O que aconteceu? Eu fugi. Eu fiquei 30 dias e depois meus irmãos me levaram de volta para lá. Só que a visão que eu tive aqui é o que eu queria para minha vida. Porque lá não tinha futuro. Lá não tinha emprego, lá não tinha crescimento nenhum. Ou você lá ia trabalhar de quê? Roçando, capinando, plantando, colhendo. Não tinha como. Sim. Aí eu fugi de casa, eles me levaram, eu fugi para a cidade. Para cá de novo. Vim com uma amiga minha. É engraçado, né? Lógico. Preocupante também naquela época. Eu não tinha noção muito do perigo, até porque não fui criada entendendo de nada. Quando eu vim para a cidade, eu falo, eu vivi coisas aqui. Eu passei por tantas coisas, Gustavo. Eu fui enganada. Aconteceu coisas comigo dentro desse período que eu tive que aprender sozinha. Eu falo que tudo que eu cresci hoje, que eu aprendi a falar direito, a conversar direito, foi sozinha. Eu tive que quebrar muito a cara aqui dentro, porque eu não tive um pai para me educar. A minha mãe, tadinha, ela fez o possível para educar a gente dentro do que ela conseguia. Que a preocupação maior dela ali era sustentar, alimentar a gente. Então eu vim para a cidade sem saber nada do mundo. Eu era muito inocente. Então foi assim, caindo, levantando, vi coisas. Mas eu falo que, graças a Deus, eu nunca me envolvi com drogas. Quando eu vim, eu era criada no meio dela. Nunca nem experimentei na minha vida saber o que é droga. E não me envolvi com alcoolismo, nada disso, sabe? E eu fui aprendendo ali a lidar, criando maturidade, criando maldades também. E entendendo, as pessoas me zoavam muito porque eu era da roça. Eu falava muito com sotaque, eu falava palavras erradas, que eu aprendi a falar tudo errado. Mas assim, eu tenho tanto orgulho da minha história, tanto orgulho de saber de onde eu vim. E assim, eu fui te falando as coisas onde eu trabalhei, como eu comecei a minha profissão. Eu vou voltar no meu nome, você vai entender o porquê que me chamo Sandra, tá? Minha história tem um nome. 2 anos antes de eu nascer, eu tinha uma irmã que chamava Sandra. Ela tinha 11 anos. Ela era a filha mais velha da minha mãe. Mais velha... ela ajudava não era mais velha. Era que ajudava minha mãe dentro de casa. Então, ela ia para a escola, que era no Procópios, né, perto de Coroaci ali. E como a minha mãe precisava dela nesse dia, ela sempre vinha com as amiguinhas dela. Nesse dia, ela veio sozinha da escola. E quando ela estava na estrada de carro, um caminhão tentou sequestrá-la. E quando ele tentou pegar ela, que ela foi tentar fugir dele, ela caiu. E ele voltou e passou em cima dela. Então, assim, a minha irmã foi assassinada na estrada. E naquela época, ele fugiu, deixou ela lá, o corpinho dela lá tinha 11 anos. E veio a amiga dela, os amigos de escola, foi quem encontrou ela. E um caminhão já tinha passado em seguida também, um outro caminhão, e ligou para a polícia rodoviária no momento. E eles cercaram a estrada e pegou o cara, quem fez isso. E naquela época, ele pagou lá um dinheiro para os meus pais, né? Meu pai não estava. Foi minha mãe que... Eles não deixaram a minha mãe ver o corpo dela, nada disso, sabe? E a minha mãe viveu muitas coisas depois daquilo ali, porque devido ao alcoolismo do meu pai tomou o dinheiro dela, aquela coisa toda, o sofrimento da minha mãe. E, sim, depois de 2 anos, eu nasci. E a minha mãe pegou e colocou o nome em mim. Então, assim, no dia do meu nascimento, primeiro, na gestação da minha mãe, quando ela estava grávida de mim, meu pai tentou fazer com que ela tomasse remédio para me abortar. E eu não lembro se a minha mãe falou comigo se ela tomou, se ela chegou a tomar, mas não deu nada. Porque era para eu estar aqui. Sim. No dia que a minha mãe estava sentindo as contrações para o meu nascimento, meu pai tentou assassinar ela novamente. Ela terminou, ela deitou na cama e eu nasci a domicílio. Então, a minha mãe me colocou no mundo sozinha e Deus. Então, como eu nasci muito parecida com ele, eu sou muito parecida fisicamente com o meu pai, sabe? Ele criou ali um amor por mim que ele não tinha pelos outros filhos.
Então, ele meio que me mimava mais. Só que eu não tinha, e eu não senti, nunca senti esse amor por ele, sabe? Porque a gestação é isso, né? Você passa esse amor durante a gestação. Então, eu sempre quis mais proteger a minha mãe dele. E eu não conseguia sentir isso ali por ele. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo odiar as pessoas. Eu não tenho ódio pelas pessoas. E eu nunca odiei meu pai por isso. Mesmo escutando toda a história. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, que eu presenciei a última violência doméstica do meu pai com a minha mãe, eu enfrentei meu pai. Eu entrei realmente na frente para salvar a minha mãe. Então, mas depois disso também, ele quase morreu numa estrada, tá? De hipotermia. Porque ele bebia e dormia na rua. Dormia, assim, no meio do mato. Então, era muito frio naquela época. E com isso, eu estava indo para um curso que a gente fazia de catequese na igreja, no domingo, e encontrei ele na estrada, Gustavo. E eu não fui esse dia para o curso. Eu fui procurar ajuda. A gente foi atrás de um carro para levar ele para o hospital. E naquela época, o médico pegou e falou com ele assim, olha, ou o senhor para de beber, ou o senhor vai morrer. Porque ele estava com cirrose, ele fumava, bebia muito. E o médico falou com ele, a sua filha salvou a sua vida. Porque mais um pouquinho o senhor ia morrer, o senhor não ia sobreviver. E ele sempre lembra disso, fala que eu salvei a vida dele, sabe? Nessa história toda, eu perdi vários irmãos, né, como eu te disse. Éramos 10 pessoas, 8 filhos. Então, dentro de 3 anos, eu perdi um irmão de 21 anos. E logo em seguida, a minha irmã mais velha, que foi com quem eu aprendi tudo de beleza, me cuidar dentro dessa área. Infelizmente, a minha irmã veio a falecer com apendicite supurada. E ela tinha 2 filhos, um de 6 anos e um de 3 anos, que ela deixou. E a minha mãe teve que vir para a cidade para cuidar dos meninos. Até nisso tem a mão de Deus. Hoje eu entendo perfeitamente que era um plano de Deus. Hoje eu entendo o plano de Deus nisso tudo. Hoje eu entendo sobre a minha irmã ter falecido. O sonho dela era trazer minha mãe para a cidade para tirar ela desse sofrimento. E foi preciso ela ir, para os filhos ficar, para minha mãe sair de lá, do sofrimento que ela vivia, para vir para cá. E ela veio para cá para cuidar dos meninos. E com isso veio a minha mãe separou do meu pai, né? E hoje a minha mãe está na cidade. Já tem 16 anos isso, se não me engano. Acho que é 16 anos. E a minha mãe assim, é feliz. Minha mãe se encontrou que ela não se imagina mais na roça. Aí, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo a morte, eu não aceito a morte. Lá na frente a pessoa vai entender, Gustavo. Eu passei por 2 mortes de perder o irmão, sabe? E eu entendo hoje o propósito de Deus nisso tudo. Foi por um bem maior. Claro. Porque se ela não tivesse ido, a minha mãe não estaria aqui hoje. Ela estaria lá, naquele sofrimento da roça, embaixo de sol, embaixo de chuva, e sofrendo também com a violência do meu pai. Muitíssimo obrigado por ter estado aqui. Foi uma honra ter você aqui, ter ouvido todo esse grande testemunho em relação a tudo que você já viveu, não só na sua vida enquanto filha, enquanto irmã, mas também enquanto profissional. Obrigado, sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu amei estar aqui de verdade. E eu espero que a minha história, ou dentro da minha área de profissão, ela inspire outras pessoas a começar da forma certa. Então, assim, começar por amor à profissão. Com certeza. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto na próxima quinta-feira. Até mais. Tchau.